13 de junho, dia de dados do Consumer Price Index, ou seja, do índice de preços do consumidor, inflação nos Estados Unidos, e digamos que o valor ficou abaixo da expectativa, como vocês podem ver, a usar aqui a caneta, a expectativa era de 4,1, já uma baixa de quase 20% face ao período anterior, baixou para 4, temos a inflação mensal. Caso isto fosse anualizado, mais uma vez teríamos uma inflação de 1,2, a multiplicar por 12. Como é óbvio, aquilo que nos interessa é o valor médio para já, tendo em conta o valor corrente, ou seja, de maio do ano anterior para este ano, estamos com 4%. Já na mensal, um bocadinho acima daquilo que era, pelo menos a minha previsão, não é? Porque, vejam, o mercado previa 4,1, então este valor que é subjacente, excluindo alimentação e energia, devia ter caído, mas não. Aliás, algo que eu partilhei, mas está aqui. Eu peço desculpa pela qualidade, mas eu falo um pouco sobre o que está aqui. Basicamente, a inflação diminuiu, é um facto. A vermelho está junho de 2022, ano para ano, ou seja, de junho de 2021 para junho de 2022, e aqui está maio. Não é um termo de comparação que eu gosto muito de fazer, primeiro porque estamos a excluir a sazonalidade, né? Maio com junho, vale o que vale neste momento. Mas a parte que é importante é esta: tudo que é energia tem estado em queda. Gasolina, gás, eu não sei qual é a diferença entre fuel oil e gasolina, mas vale o que vale, deve ser os outros combustíveis. E os carros usados estão com deflação. O mesmo acontece com o setor da saúde. Tudo o resto tem inflação. Os únicos casos que continuam a ser preocupantes, mas mais uma vez, volto a reforçar, eles não são assim tão preocupantes porque têm um grande atraso. A inflação estava a descer e isto não descia tão depressa. A inflação estava a subir e isto não subia tão depressa. Mas alojamento tem estado a subir enquanto as rendas têm estado a cair. O transporte também teve um aumento. Não se esqueçam, o transporte neste momento está a preços de 2019, ou seja, pré-Covid, e a comida fora de casa, ou seja, restaurantes, iFoods e afins. De resto, movimento, e são 4h12 da tarde, pelo que vai haver atraso, ok? Eu não vou conseguir fazer vídeo à hora do costume, pelo que prefiro fazer antes, e vocês ficam sempre com uma ideia de que, ok, não é o fecho é importante e vão ter que ver novamente as cotadas. Mas neste momento temos o PSI a subir 0,3, temos o DAX a subir quase 0,8, o CAC 0,62, o IBEX é que ele tem estado mais fraquinho, já ontem esteve, e o Standard Poor's a subir 0,66. Toda a gente estava à espera de um movimento mais forte, mas não se esqueçam, a baixa da inflação já estava prevista. O facto de ter ficado baixo uma décima, na minha ótica, é aquilo que faz com que o dia não seja negativo para os mercados. Quando tivemos um dia bastante positivo e não estamos a fazer pausa antes da FOMC, que é a parte importante, que amanhã vão estar atentos à FOMC e ao índice de preços do produtor. Aquilo que se espera é que caia. Agora vai haver uma grande discussão à volta destes menos 0,1. Porquê? Não se esqueçam da retórica que nós sempre falamos. A primeira retórica é: a imprensa vai insistir na inflação. A inflação vai ser o tema. Inflação, inflação, inflação. Depois, juros. Os juros estão muito altos, etc, etc, etc. Juros. O que é que vem a seguir? Deflação. Deflação vai ser o tema a seguir. Não se esqueçam que a deflação vai ter implicações não só no PIB, como também nos ganhos, não é nos ganhos, é nas vendas das empresas. Os ganhos per se, ou seja, os earnings, podem até, e a lógica é de que subam, porque os custos baixaram, mas o
o valor total de vendas é expectável que diminua face a períodos anteriores. Porquê? Porque se está a haver menos inflação, os preços estão a cair. Se os preços estão a cair, se eles venderem exatamente as mesmas quantidades, né? Vamos supor 1000, se vender exatamente a mesma quantidade a 1, teríamos 1000, vamos dizer a 0,75, temos 750. Ou seja, as vendas totais vão cair. A parte que interessa nas empresas, por norma, são os earnings, é o lucro. Claro que as vendas também é uma dimensão a ter em conta. De resto, é um dado que vai ser importante. 13h30. E depois às 19 vamos ter então a FOMC, só para finalizar, não se esqueçam, com a FOMC vão ser estes dados todos, mas não se esqueçam, o mais certo é, mesmo que subamos, ou seja, vamos supor que o mercado começa a subir. Quando aproximar-se a data da declaração, a hora da declaração, podemos cair e depois estabilizamos, sai então a hora, ou seja, este é o primeiro ponto, e depois temos o movimento, ou sobe ou desce. O primeiro movimento é importante, é um movimento genérico. Vamos assumir que sobe. Ok, sobe. 30 minutos depois o Powell fala. O que é que vai acontecer? Vai começar a descer até ao momento que ele vai começar a falar e vai continuar a descer enquanto ele falar, até que depois temos então o tal movimento, ou sobe ou cai. E isto, por norma, acontece a meio do discurso, em que eles se fartam de ouvir e basicamente já não há mais nada para tentar perceber. O que é que se vai estar à espera e qual vai ser o tema? Paragem, que eles não vão chamar de paragem, vão chamar de skip, vão dizer que basicamente vão saltar este período, e não chamam paragem. As entrelinhas, aquilo que se vai à procura é perceber se julho temos aumento ou não. Julho 0,25 é aquilo que está em cima da mesa, ou seja, 25 pontos. Caso o mercado considere que é tudo treta, não vai haver aumento nenhum, vamos ter rally, caso contrário, vamos fazer o retracement que muita gente está à espera, muita gente mesmo. Portanto, atentos para amanhã. De resto, olhando para as nossas cotadas, o que é que temos? Temos um movimento bastante amorfo, de certa forma. Altri 0,77, não é 1%, não são 2 nem são 3, é 0,77. A Galp, grande recuperação. É daquelas coisas que eu costumo dizer, o petróleo cai 4%, vamos supor, eu não me recordo qual foi o valor ao certo no dia, mas a Galp mantém-se aqui assim, ou seja, a cair menos 1 ou menos 2. O petróleo sobe e a Galp acompanha. Portanto, para já, bastante positivo, não se esqueçam, usem como métrica, principalmente depois de fechar o mercado nacional, usem como termo de comparação as petrolíferas americanas. Ontem elas não estavam a cair assim tanto, é um facto. Não sei como é que terminaram, mas não estavam a ir assim tanto. Quanto à Green, volta a subir 0,76, 1,38 para a Jerónimo Martins, que continua a fazer o seu trajeto, né? Está nas nuvens, deixem-na andar. Aquilo que eu é algo que nós podemos conversar, mas para isso acho que o ideal é entrar no Discord e vocês vão perceber que a maior dificuldade que existe na gestão não é vender. Essa não é, eu não acho que seja a parte difícil. Porquê? Porque nós ou vendemos a perder metade dos lucros, deixamos metade em cima da mesa, ou vendemos e deixamos a outra metade, não porque a ação começou a cair, mas porque ela continua a subir. E o grande problema é este. Nos dois casos, quando nós somos muito lentos a reagir, o que é que acontece? Acontece que, mesmo que, e vamos assumir dois cenários. Um cenário, venderam a Tesla, creio que foi na sexta-feira, vários membros, ela estava nos 248, creio, ela foi aos 245, fechou nos 247, algo assim. Neste momento está, deixem-me só aqui confirmar, está nos 254. Ou seja, 6 dólares, 6 dólares de diferença. A grande questão é, quem vendeu na abertura não cometeu erro nenhum. O grande problema é, uma pessoa sai nos 248, não quer voltar a entrar nos 248. É um facto, é mental, é psicológico. Nós queremos entrar sempre acima, abaixo, mas muito, muito abaixo. Temos uma dificuldade enorme e desconfiamos dos valores que estão acima. E isso tem uma lógica. Porquê? Porque nós vendemos porque pensávamos que ia cair.
ok? Mas depois também temos o outro caso, e isto era o topo, a Tesla estava no topo. O outro caso fui eu, por exemplo, na Palantir. A Palantir basicamente foi aos 17, né? Foi aos 17, voltou cá para baixo para os 15, foi aos 15,60 e eu vendi nos 15. Ela foi aos 14,85, salvo erro, no dia em que eu vendi, que também foi na sexta-feira, 14,85, foi na sexta ou foi na quinta? Deve ter sido na quinta, 14,85, no mesmo dia voltou praticamente para o preço onde eu vendi. Eu tinha um stop loss nos 15,10, salvo erro, e foi onde mais ou menos saí. A grande questão é, ela começou a subir e para já a realidade é esta, isto aqui é 16, a realidade é esta, hoje furámos estes 16, hoje furámos. Eu fiz uma entrada ontem, eu tinha 1000 ações aqui e com o medo todo que eu tinha, só entrei com 200 quando ela rompeu o primeiro ponto de entrada, foi nos 15,50, porque ela era 15,36 e eu entrei ligeiramente acima. Mas isto para vos dizer o quê? Dos 1000, já só tenho 200 e estou com um preço médio superior ao meu valor de entrada. Até aqui tudo bem. Ontem, mediante a movimentação dela, eu disse: Ok, eu quero entrar acima dos 16, porque será romper o máximo. O que é que ela fez hoje? Ela começou acima dos 16. Eu preferia que ela viesse de baixo para cima, dava-me outra genica. O que é que eu fiz? Eu olhei a um minuto, porque eu estava com pressa, a um minuto ela reagiu à moving average, ela subiu, eu entrei, só que este subir é um máximo mais baixo que o anterior, né? Não se esqueçam, este é o problema dos pre-markets, é que estabelecem um valor muito alto e depois na abertura nós temos aquilo que se chama FOMO. Eu entrei com mais 200 nos 16, eu meti a ordem de compra nos 16, fui satisfeito nos 15,98. A grande questão é, ela quase que foi aos 15. Apesar de estar neste momento nos 15,74, ela foi quase aos 15. Portanto, muita volatilidade. Isto é algo que é tremendo para quem está de fora, quem saiu, principalmente quando o preço fica acima do valor da saída. Principalmente nessas situações. É muito fácil nós entrarmos quando o preço continua a descer, mas depois também temos o grande problema, que é o preço está a descer e nós dizemos, ok, está num suporte, vou entrar. E depois continua a descer ainda mais. Tenham muito, muito cuidado. De resto, olhando para o nosso índice, isto é importante porquê? Porque há muitas que estão assim, Greenvolt deu um grande salto, corrigiu, hoje não está a fazer nada, ou seja, ela não está nem bullish, nem bear, ela simplesmente está a estabilizar. Temos a EDP Renováveis, está quietinha, a EDP que ontem creio que subiu, hoje está a cair. A Jerónimo Martins é deixá-la ir. Honestamente, enquanto ela, eu costumo dizer, tenham um plano, vendam uma parte quando estão com a roer as unhas, porque não sabem o que é que vão fazer, vendam uma parte, mas deixem o resto, deem uma folga, porque as cotadas hoje em dia, aquilo que está a acontecer, pelo menos no mercado americano, é isto. As dips estão todas a ser compradas. Mas este movimento das dips serem compradas, um dia estoura, um dia não compram. E no dia em que não comprarem, aquilo que vai acontecer é, ela cai um dia, cai dois, cai três e nós estamos extremamente negativos. E é isso que queremos evitar. Olhando para as papeleiras, também a subir ligeiramente, não se esqueçam, a Navigator está com uma subida muito melhor do que a Altri, e isso faz da Altri um ativo, na minha ótica, mais interessante. Interessante na perspectiva de se recuperar, é um grande se, é verdade, mas se recuperar está mais interessante. E de resto não temos assim nada de especial. Jerónimo Martins subiu 1,46, ou seja, creio que já rompeu a resistência. Estados Unidos, fazer aqui refresh, aquilo que vemos é que as coisas estão bastante neutras, apesar de estarem positivas. Hoje, estranhamente, não se esqueçam, vamos ter o evento da AMD, começa às 6 da tarde, mas estranhamente porquê? É das poucas que está a cair, é mesmo das poucas. A Broadcom está a cair ligeiramente, é um facto, mas esta esteve a cair ela foi aos 127, salvo erro, 126, ela foi aos 126. Tudo o resto está mais ou menos positivo, temos as petrolíferas positivas, as financeiras positivas, pelo que o mercado para já está muito, muito neutro em termos de nos dar a entender se isto é um movimento bear ou não, porque nós olhamos e dizemos assim, onde é que estão as defensivas? Uma,
2, 3, 4. Todas as defensivas estão cá em baixo. Os materiais dependem muito, são as commodities, né? E faz parte do Dow Jones, não se esqueçam. O Dow Jones está bullish, mas tudo o resto está lá em cima. Portanto, as defensivas estão cá em baixo, apesar de estarem positivas. Ou seja, é um dia bom para o mercado, mas não é um dia que nós possamos dizer isto está extremamente bullish, porque as tecnológicas não estão a liderar. De resto, amanhã já falámos sobre o calendário. Options é algo que é importante acompanharmos. Para hoje, eu creio que era os 3.000, os 4.040, salvo erro, onde estávamos. Isto já mudou, né? Carregaram com os shorts a torta e direito. Engraçado. Porque já mudou, mas deve ter mudado de ontem para hoje. Mas 4.360 é o ponto, nós estamos basicamente lá. Tem muitas shorts aqui. Eu não tenho ideia que na terça-feira houvesse aqui tantas. Isto entrou tudo ontem. Poxa. Entraram muitas. Por isso é que hoje nós estamos a ter assim um movimento extremamente fantástico e condizente com bater o valor da inflação, não é? Que era um movimento que é bullish. Para amanhã temos também os 4. Este está igual, não mudou muito, devem estar a entrar ligeiramente mais. E depois acho que a parte mais importante vai ser sexta-feira, que eu não sei se este pico tem aumentado mais, mas é aquele que tem mais interesse, são os 4.400 e sem dúvida como barreira o ponto onde estamos, 4.300, 4.250 e os 4.200. Isto é a parte mais importante. Usem isto para as vossas cotadas, né? Para quem aposta na AMD, só para finalizar esta parte e depois passarmos à análise das cotadas. Para quem olha para a AMD, vocês olham para aqui e dizem assim: poxa, tem muitos contratos, né? Vamos ter quad witching na sexta-feira, tem muitos contratos. O pico mais alto está nos 125. O pico das calls, neste momento, o mais alto está nos 125. Depois temos os 130. A maioria de que está a entrar está nos 130. Não se esqueçam, isto é volume, não significa que há muitas que abrem no mesmo dia e fecham. Aliás, nas cotadas não fazem isso. Nas cotadas abrem só fecha à sexta-feira. Nos ETFs é que já não é assim. Mas a grande questão é, estejam atentos, para já, este é o pico. Hoje fomos lá, diretos. Hoje fomos lá. O que é que aconteceu? Uma reação brutal. Brutal. Porquê? Porque as calls começam logo todas a ser vendidas. Imaginem que vocês compraram ontem, calls, a apostar aquela aí aos 130. Ela no Primark até lá abriu nos 130, mais ou menos 132, salvo erro. É despachar. Porquê? Porque o ganho é brutal. Mesmo que ela subisse, não se esqueçam, options tem a ver com volatilidade, ou seja, se ela subir como escadinha, muito lentamente, não tem interesse nenhum, perde valor, mas se ela subir como um pico muito rápido, ela vale muito. E foi o que aconteceu. E talvez isto justifique o facto dela ter caído. Porque se olharmos para, e já agora, ver para daqui a uma semana, que acho que é aquela que está mais bullish, 135 e os tais 130 novamente, assim como aos 145. Portanto, para mim, a AMD, bullish, sem dúvida nenhuma. Esta semana, não faço a mínima ideia. Esta semana ela pode ir aos 125 novamente. Mas vamos ver a Nvidia, né, que é outra concorrente, digamos. A Nvidia tem muitas calls para esta sexta-feira nos 450, tem muita nos 420, não se esqueçam, neste momento estamos nos 400, que é basicamente este pico, ou seja, tudo isto são barreiras, certo? Mas para daqui a uma semana vocês olham e dizem assim, não mudou muito, pelo contrário, até melhorou, de certa forma, 450 na mesma é o maior pico, quando não melhorou assim muito, está mais ou menos igual, mas para final do mês as coisas estão muito erráticas, e por isso é que eu digo, acompanhar, gerir, mas ter noção. Aquilo que está a subir, se fizer uma escadinha, é um saco autêntico para gerir. É um saco autêntico. Mas o ideal é vocês vendam uma parte. Isto serve para estas ou para qualquer outra cotada. Vendam uma parte e fiquem relaxados com o restante. Olhando então agora para as cotadas, olhando para o PSI, neste momento o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer uma doji, indecisão, fizemos um novo máximo, fizemos um novo mínimo, significa que está extremamente volátil. Eu não sei como é que ela se
comportou a uma hora. Começámos basicamente aqui em cima, viemos cá abaixo, subimos, fizemos um mínimo mais elevado até que começou a romper e agora viemos testar a zona de rompimento. Portanto, eu não estaria bearish, né? Eu vejo a sequência, mínimos cada vez mais elevados, máximos cada vez mais elevados. Eu não estaria bearish, apesar que na visão diária aquilo que nos diz é martelo invertido, indecisão. E isto basicamente demonstra o quê? Demonstra que poderá haver uma correção. A visão diária é aquela que nos diz que poderá haver uma correção. Tenham isso em conta. Para já os níveis mais importantes, continuo a dizer, estamos nos 6.000, estamos à espera de vir aos 6.000, foi o que aconteceu. Agora podemos estabilizar por aqui, olhar para a moving average, principalmente a 13, olhar para o pivô de hoje, sabendo que, tal qual como aconteceu, né, fura e depois volta para cima, porque os mercados estão assim. Os mercados não estão mais assim. Os mercados não estão mais assim. E é isto que vocês têm que ter em conta. Os mercados, para já, não estão, quer dizer, continuam assim erráticos, mas a tendência é de subida, pelo menos para já. Olhando para o IBEX, que é aquele que tem estado mais fraco, fez exatamente o mesmo, um novo mínimo, furou o pivô e depois acabou por voltar para a mesma zona. Estamos a fazer aquela distribuição ou acumulação. Era uma zona importante. Para mim, mais importante era andar a navegar aqui em cima, sem dúvida. Estamos em baixo, não é assim muito bullish, mas breakouts serão fantásticos. Olhando para o CAC, temos não um novo mínimo, mas um novo máximo. Fechou, ou pelo menos vai fechar à partida em martelo, o que será bastante positivo, e o DAX, idem aspas, aspas. Ou seja, a imprensa andava a insistir que a Alemanha estava em recessão técnica e o mercado diz: não quero saber. Literalmente. É isso que dizem. Porquê? Porque os dados, não se esqueçam, os dados do trimestre, principalmente do PIB, primeiro têm um atraso, segundo, eles olham para uma componente que é, e se eles estiverem a comprar mais matérias-primas, ou seja, a importar mais e a exportar menos, porque estão a comprar para começar a produzir agora, não é? É isso que vocês devem ter em conta e saber, pelo menos, ter um sentimento crítico face àquilo que é o PIB. Não é? O PIB, eh, se tudo se mantiver constante, é muito fácil subir o PIB 1%. É só dar dinheiro às pessoas e elas consomem mais. Elas consumindo mais, aumenta o PIB. É tão simples quanto isso. Olhando para o Standard Poor's, as coisas estão positivas. Nem todas as cotadas estão positivas, é um facto. Eu, pelo menos, a minha Sophie hoje no Primark estava nos 9,50, elas viu nos 9,30, foi aos 9 e agora neste momento está nos 9,36. Ou seja, é um zigue-zague brutal. Mas a realidade é, para já tudo positivo, olhem para as QQQs, toda a gente andava a dizer é o topo, triple top, double top. Preço é que manda. O preço é que manda. E quando nós temos double tops, que nem sei se este aqui era o caso, 3,5750 e aqui temos um 3,5766, nem sequer é um double top, mas temos rejeição aqui nesta zona. Quando temos rejeição e existem estas velas, elas são bullish. O mercado está a dizer eu estou bullish. É necessário haver uma catástrofe para inverter esta tendência. Para já este é o momentum e é esta a tendência que nós temos que seguir, ok? De resto, Russell era o que estava mais fraco. Era e é aquele que tem melhores oportunidades. Não se esqueçam. Isto é o Russell, vamos meter aqui na visão semanal que é para comprimir um pouco mais. Isto é o Russell, máximo de novembro de 2021, ok? Máximo de agosto de 2022, máximo de janeiro de 2023. Comparem com as tecnológicas e digam-me em que ponto é que nós estamos? Em que ponto? Nós nem sequer rompemos no Russell este máximo. Portanto, elas têm um atraso brutal. Brutal. E isto significa o quê? Significa que elas vão subir brutalmente. Mas tal e qual como todas as small caps, voláteis como elas são, é preciso muito, muito cuidado. Vejam onde estamos. A subida que nós fizemos foi muito, muito interessante, mas vejam onde estamos. É natural haver aqui uma pausa. É natural, pode não acontecer. Para além de que estamos a meio da Bollinger Band, no entanto, Bollinger Bands foram feitas para curvar, para cima ou para baixo, foram feitas para curvar.
E se o mercado mantiver esta toada, isto é para romper, isto é para romper, é para vir para aqui sem sombra de dúvidas. Uh, Dow Jones é praticamente a mesma coisa, com uma diferença que o Dow Jones está a romper estes máximos, não demora muito, mas a tendência está completamente rompida, só falta, para ter a certeza que estamos realmente num bull market, romper isto tudo. Head and Shoulders invertido, potencialmente, inicialmente olhavam para aqui, já agora inicialmente olhavam para aqui, estava-se à espera que ela caísse mais, não caiu, mas fez isto aqui. Agora o tema é Head and Shoulders outra vez, mas aqui. Ou seja, atentos. Eu acho que vem em movimento muito bom. E se vocês não estão a ganhar uma pipa de massa desde o início do ano, porque isto já faz lembrar 2000, pós-Covid, né? Pós o surto de Covid, mas faz lembrar abril e mesmo 2021. Fosse qual fosse aquela que vocês comprassem, se o movimento é de subida, vocês não erravam, porque elas continuavam a subir. Para já faz lembrar isso. Olhando para o setor tecnológico, continua em altas e continua a subir. Esta era a vela problemática, mas foi completamente debelada ontem. Consumer discretionary continua a subir. O setor da energia não fez um novo máximo, mas ainda pode ir fazer hoje, ou seja, 82,52 e aqui um double top, ou seja, é um sinal de alerta, mas a tendência no curto prazo está bullish. Porquê? Rompemos este máximo. Fizemos um mínimo mais elevado, outro mínimo mais elevado. E as solares estão completamente erráticas. Eu digo que elas estão erráticas porquê? Porque na sexta-feira caíram que nem loucas, ontem subiram que nem doidas, hoje começaram a subir que nem doidas e estão a voltar para baixo. Sinceramente não sei porquê, aquilo que eu sei é que está a fazer aqui uma boa base e está a virar bullish. Máximo mais elevado, mínimo mais elevado. Setor financeiro, irem aspas, estamos a chegar a um ponto de conflito, certo? Aquilo que se chama a zona de supply. O que é que significa supply? O Nunes tem partilhado no Discord, já agora eu mostro-vos para vocês verem. Ele não só criou isto para a TLT, mas eu acho que a parte mais importante está aqui nas cotadas nacionais, que ele tem partilhado algumas visões. Esta é para o BCP. E é aquilo que eu costumo dizer, né? Tem a ver com o tal volume. Nós sabemos que existe aqui muito volume, por isso é que vamos lá várias vezes. Significa o quê? Significa que vai haver muita gente que entrou aqui, e que vai chegar aqui e vai vender. Muita gente. E nós temos que furar a ervilha, não uma, mas 2 ou 3 vezes. Para já é o que está a acontecer no setor financeiro, atentos às financeiras. Olhando então agora para as nossas cotadas, olhamos para a Green Volt e aquilo que olhamos é, estamos na zona de resistência, né? Vejam este volume todo, a zona de conflito. Para ficar totalmente bullish temos que romper este máximo, mas para já as coisas estão bastante interessantes e a dar sentido a quem diz, ok, é para começar a subir. Eu estaria atento principalmente ao dia em que romper este máximo, e nunca se esqueçam, nós nunca entramos tarde numa cotada. Nós saímos é tarde, mas nunca entramos tarde. Se entrarmos num dia em que ela está a subir. E essa é a parte que eu acho que é importante. Mesmo que ela rompa este máximo e volte cá abaixo, não é? Mesmo que isto aconteça, vocês entram aqui 6,83 e ela volta aqui, porque é uma zona de suporte. Vocês veem pelas velas, é uma zona de suporte. Se ela voltar aqui, ela não perdeu o sentido bullish. Porquê? Porque ela só está a fazer o mínimo mais elevado, não é? Vejam a sequência de mínimos. É natural que ela faça um mínimo mais elevado. Será este do martelo 2 ou não? Ou ele ainda aí vem? Eu, por exemplo, partilho aqui só uma contagem muito rápida para vos dar a entender isto. Eu creio que foi ontem e creio que foi o Felipe que partilhou. Isto foi hoje? Ontem. Eu creio que foi o Felipe que partilhou do Felipe. É que está aqui a contagem do. Eu vou meter aqui no 127, porque eu acho que disse qualquer coisa dos 127. É provável, se olhares a contagem, está aqui. Ok, esta é a contagem.
esta é a contagem para a AMD, basicamente aquilo que o Westpike, que tem sido aquele que nós andamos a seguir ultimamente, indicava é, nós vamos aos 132 e fazemos um pullback. Nós viemos a esta zona, por isso é que estão aqui estes dois níveis, viemos a esta zona e depois fazemos um pullback até aos 127. Vejam, por isso é que eu gosto de Elliott Wave, mas também gosto do sentido crítico, porque é muito importante a AMD. É muito importante nós termos o sentido crítico. O Westpike abriu uma conta de $500, porque está na modo de cima e a euforia leva-os a isto, e a euforia já o levou a estourar a conta. Pelo menos eu vi um tweet qualquer em que ele ia reiniciar o desafio porque estourou a conta, literalmente. Mas, vamos lá, ter aqui uma hora. Vejam onde é que esta desgraçada abriu. No ponto de resistência. Esta resistência, vocês podem dizer, mas essa resistência tem muito tempo. Tem, é um facto, mas é uma resistência. É aquilo que se chama a tal zona de supply ou demand. E neste caso, a zona de supply e demand, de forma muito simplística, vem até aqui, até aos 137. De uma forma mais, como é que eu ia dizer? Não sei porque é que meti esta linha cor-de-rosa, mas vamos dizer, dos 130 aos 143, isto é uma zona complexa para debelar. Ou seja, 130 a 140 vai ser aqui uma zona provavelmente para fazer pausa ou não, porque a pausa está feita. A grande questão é, ela veio cá abaixo. Ela não foi exatamente aos 127, foi aos 126, furou a moving average, que eu fiquei assim, que ela vai ficar bearish, diabo, que ela volta aqui e fica bearish. Neste momento ela está a voltar para cima, segundo a tal contagem de Elliott Waves, que não está aqui, está aqui. Ela supostamente depois de fazer isto vai para onde? Vai para os 141. Ok? Supostamente. E é isto que nós vamos dizer. Ok, eu não sei se ela vai aos 141 ou não. Aquilo que eu sei é que se ela for aos 132, eu fico com mais um dado, para além da contagem de Elliott Waves, que ela vem para aqui. E se ela vier para aqui, o meu ganho são 6%. E eu ganho 6% nesta hoje, e enquanto toda a gente que está a entrar aqui às cegas, eu posso estar a usar este capital para investir noutras. Dito isto, olhem para a Green Volt. Vocês acham que ela está bearish? Ela está a fazer uma bull flag. Há quem diga que a bull flag estava feita aqui, né? Esta é a bull flag. Tentámos romper. Conseguimos? Não. Não conseguimos. A zona está aqui para romper. Quando ela começar a romper, olhem cá para cima. Perderam o primeiro movimento, tem o segundo. E não é só o segundo que vocês têm, é o terceiro. Quando ela vier para aqui para os 7, depois temos outros targets aqui em cima. Certo? No entanto, não se esqueçam. Quem entrar nesta zona, o risco é que ela faça um retracement e volte cá para baixo. Ok? Mas esta é daquelas que está completamente batida. Em termos de risco-recompensa, é mais provável que esta melhore, mantendo-se tudo constante, não é? Ou seja, a evolução da empresa mantendo-se constante, é mais provável que esta recupere do que, por exemplo, sei lá, uma Jerónimo Martins que está em máximos. E a Jerónimo Martins vai continuar em máximos até o dia que decidirem basta. E fazem-na cair só porque sim. Para isso vão precisar provavelmente de uma notícia de qualquer coisa. Mas Greenvolt, martelo per se é bullish, Inside Bar está a desenvolver a bull flag, estejam atentos, o ideal é que ela fizesse isto para nos dar um sinal mais positivo. Moving averages estão um pouco afastadas, tirando isso está bullish. Olhando para a EDP renováveis, é sem dúvida a mais chata, no entanto, é praticamente a mesma história. Não está a fazer uma bull flag, pelo contrário, está a fazer uma bear flag, este canal ascendente depois de fazer este movimento. Pelo que tenham muito cuidado, vejam a zona complexa. Volto a dizer, Green Volt é a melhor aposta. Olhando para a EDP, é a mesma coisa, está na zona de resistência, rejeitou ontem a moving average a 200, hoje fechámos abaixo, mas continua nesta zona aqui muito paradinha, muito quieta. Atentos, porque ela pode fazer um movimento e esse movimento provavelmente situa-se aqui para romper para upside de 4,84. Quanto ao BCP,
a mesma história. Estamos a fazer aquela lateralização, estamos a fazer um head and shoulders na time frames mais pequeninas, né? Basicamente seria isto aqui. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, potencialmente, em todo caso. Entradas só acima destes máximos, entradas bears só abaixo destes mínimos, olhando depois para esta zona. Galp, eu continuo a dizer, a Galp está desinteressante por causa de ter estas duas zonas carregadinhas de volume, né? Não se esqueçam, aquilo que é supply ou demand, ou seja, procura ou oferta, tem dois pontos interessantes. Houve alguém que subiu isto tudo, vendeu aqui, houve alguém que comprou e está aqui. Houve alguém que vendeu a perder aqui, houve alguém que comprou aqui. E aquilo que acontece é o quê? Ficamos com duas zonas que são muito complexas. Porquê? Porque ela vai subir até aqui e depois não vai sair muito. A parte mais importante vai ser quando romper estes maços, como é óbvio, já vos disse. Se vocês gostam das petrolíferas, invistam. Se gostam, invistam. Tenham cuidado e saibam que podemos voltar para baixo. Porquê? Porque esta não perdeu valor em 2022. Desde 2021, né? Em 2022 atingiu este máximo, 2022, 23 rompeu o máximo, estamos abaixo, estamos, mas esta não perdeu valor. Se vocês olharem para uma Green Volta, ela perdeu completamente valor, certo? Se olharem para, sei lá, talvez uma Sonai, ela perdeu valor. Aquela, a Galp, não perdeu assim muito. Tenham a questão do risco subjacente, mas para já acho que ela está numa zona de resistência, está bullish no curto prazo, sequência de mínimos mais elevados, máximos mais elevados, de resto é interessante. A nós continua interessante, mas desinteressante ao mesmo tempo, porque continua em queda, continua a lateralizar, atentos e à espera que ela quebra moving average, CTTs, e aspas, mas na parte superior, e hoje tentou, mas não conseguiu fechar acima da moving average, por isso atentos, o upside irá se situar mais ou menos nesta zona dos 3,49, 3,52, caso perca estes mínimos, 3,30, voltamos aqui para baixo. Jerónimo Martins, não vale a pena falar sobre o Jerónimo Martins, vocês podem, quem andar a fazer short a esta cotada está a perder muito dinheiro. Quem está com receio por ela estar a subir, está a deixar muito em cima da mesa. Quem arriscou neste dia ficou a perder neste, recuperou. O mercado está assim, para já ela está a subir, deixem ir. Olhando para a Sonai, a sequência de máximos continua a ser mais baixo, de mínimos continua a ser mais elevado, está a estabilizar. Atentos que ela pode fazer o seu movimento para apanhar a Jerónimo Martins em termos, não se esqueçam, as empresas per se tendem a acompanhar os concorrentes, certo? A Nvidia domina o setor da inteligência artificial. A AMD vai apresentar hoje produtos para a inteligência artificial. O que é que fizeram antes? Subiram a AMD também. Porquê? Porque ela também produz chips e com toda a certeza vai apresentar soluções para combater a hegemonia da Nvidia. Se o evento for uma desgraça nesse aspecto, aí ela cai. Ela cai e cai que nem gente grande. Porque a expectativa é que ela apresente algo alternativo. Isto serve para dizer o quê? Para dizer que a Sonai tem muito que acompanhar. Altri, ela está a ficar pronta. Honestamente, eu acho que ela está a ficar pronta. Super interessante, acho que é daquelas que devemos de acompanhar com olhos e saber que a sequência continua a ser bearish. Temos aqui um máximo, temos aqui outro máximo, ou seja, máximo mais baixo, máximo mais baixo. A sequência continua a ser bearish, o mínimo é mais elevado, mas por muito pouco. Portanto, atentos, posicionamentos com calma, não é preciso entrar, vamos supor que se querem comprar 1000, não é preciso comprar os 1000 já, posicionem-se com calma, Bollinger Band está a apertar, iremos ter seguramente um movimento em breve, seguramente. Navigator está a fazer o mesmo aqui, ou seja, depois de subir está a estabilizar, eu estaria atento e faria a mesma gestão, por assim dizer, apesar de gostar mais da alta porque está cá em baixo, né? E o argumento é sempre este. Uma zona interessante, outra zona interessante. Este é o upside que eu olho e vejo para a Altri. Olhamos para a Navigator e dizemos assim: ok, Navigator, zona interessante, mas estamos na parte de baixo. E depois temos a outra zona interessante aqui em cima, ou seja, 3,47. Se vocês forem ver, os 3,47 são 7, é metade. Não quer dizer que ela não suba para aqui para cima.
ok? Aquilo que eu estou a dizer é, estamos abaixo da tal zona de supply e demand, esta confusão toda que está aqui, e este é o nosso upside. Mas para já, eu gosto mais da Altri. Mota em Gil. Estava ali positiva, não estou a perceber. Tinha ideia que ela estava positiva. Tinha mesmo ideia. 60. Eu confesso. Não, mas aparentemente ela começou cá em cima e caiu. Em todo caso, vocês olham para uma hora e dizem assim: consolidação. É o que está a fazer. Tínhamos uma resistência, fomos lá. Temos uma zona de suporte que vem daqui, estamos cá. Consolidação. Esta consolidação pode dar dois movimentos, um de queda, novamente para esta zona de consolidação, ou seja, 19,40, ou pode levar-nos novamente lá para cima e fazer aquilo que se chama picar a ervilha. Picar a ervilha significa o quê? Tentar furar esta zona. Primeira, segunda, à terceira é de vez. De resto, depois temos aqui a REN que está a ser a RAN, né? Se vocês colocarem aqui na visão diária, veem, esta é a RAN que nós conhecemos, para já está tecnicamente a correr tudo no sentido bullish, rejeição na moving average a 50, estamos a ver agora se a moving average a 3 serve de suporte, à partida servirá, caso não sirva, pelo menos já nos está a dar o alerta. Em termos de upside, estamos no topo da Bollinger Band. Quanto às americanas, eu acho que o ideal é acompanharem o Discord, é onde nós, pelo menos, porque as coisas vão se desenvolvendo de hora a hora. Vocês olham para a AMD, o setup é interessante, é se ela romper esta zona. Para já, esta é a meta, não rompeu. A AMD está interessante, está novo máximo, mas esta é a zona, como nós vimos, que existe upside aqui. Está um pouco esticada. A Nvidia está em contraciclo, de certa forma, hoje está a subir, ontem estava mais comedida enquanto a AMD está a subir, mas no fundo é o mesmo desenho. A Micron foi aquela que eu devia ter apostado, não apostei, porquê? Porque ela realmente tinha vindo aqui à zona importante e uma entrada num dia em que ela já estava a subir, não é? Se vocês forem a ver, ela já estava a subir aqui 2%, mas tinha rendido mais 3. Enfim, está a chegar à zona que é complexa. Sophie, se ela fechasse o dia assim, e se amanhã as coisas correrem como deve ser, eu digo, ela vai continuar a subir. Eu digo, de caras, ela vai continuar a subir. Porque é aquilo que acontece quando se faz martelos, né? Houve muito comprador a entrar, mas ela está muito esticada, ela pode lateralizar. A Affirm tem estado a fazer essa lateralização de forma completamente errática e caótica. Ahm, o mesmo acontece com a Upstart e depois faz isto. Palantir é praticamente a mesma história. Estamos a consolidar, olhem para o RSI, tem estado a baixar, vão dizer que vai ter divergências, é um facto que vai ter divergências, mas para já, parte importante é consolidação, compradores entraram em ação. Tesla, a mesma coisa. Toda a gente apostava, vai cair, continua a subir. Chinesas, a NIO partilhou hoje uma contagem também, já não sei de que é que era, mas diz que tem a Kumo Cloud aqui. Se fechar aqui neste período, neste ponto, ela começa a ficar completamente bullish. Pelas contagens de romper máximos, ela está bullish neste momento. A Coinbase está a fazer pausa, a Enphase está errática, a Plug continua a bombar, não sei se há aqui alguma notícia ou não, mas está a chegar ao seu destino. Por isso, acompanhem. A Google ontem esteve fraquíssima, hoje abriu com um gap up, veio testar suporte, será que amanhã é para arrancar? O mesmo acontece com a AMD. A Apple teve um downgrade, né? O price target subiu porque ela estava no price target que eles tinham antes, mas teve um downgrade para hold e em vez de buy, e é só romper este máximo e ela vai continuar a subir, e este é o máximo de sempre, ok? Portanto, meus amigos, ela está praticamente em blue skies, ou seja, está tudo preparado para subir. Escolham, e eu volto-vos a dizer, não é preciso escolher as voláteis. Vocês podem escolher uma que seja muito mais calma, mas que vos garante que pelo menos não sofrem tanto. Pelo menos não sofrem tanto. Olhem para a Boeing,
Sabíamos que esta era uma zona importante, sabíamos que estes máximos precisavam ser rompidos. O primeiro sinal foi romper este máximo e desde então ela não mexe muito. É um facto, são só $2, é 1%, não é nada, mas a realidade é que não se assustam com movimentos. E depois temos a banca, que eu creio que está a ficar no ponto em que é para ir para cima, mas não acontece aqui com o Wells Fargo. As petrolíferas, vocês estão a ver, toda a gente, e eu sou um deles, eu digo assim: o petróleo é para cair, mas as petrolíferas não estão a cair. A Petrobras, não sei se é por causa do dividendo, provavelmente. ah, é 0,7, é o dividendo. Mas ela teve um upgrade e hoje está a cair. Se é uma boa aposta ou não, eu esperaria pela Moving Average neste momento. Ela é boa aposta quando nós olhamos para os suportes e compramos lá. De resto, as chinesas também estão a movimentar bem. Uma que eu aconselho a acompanhar, e não aconselho a entrar, aconselho a acompanhar é a Baba. Porquê? Porque ela não tem subido assim tanto. Nós tínhamos a tal sequência que queríamos romper e o que é que fizemos hoje? Rompemos. Duas sequências. Esta, apesar de que os máximos continuam a ser mais baixos, mas a linha de tendência rompeu e saímos desta zona que podia ser distribuição ou acumulação. Para já está a ser acumulação, para já rejeitou onde tinha que rejeitar. Vamos ver se faz suporte nos 87. Se fizer, é para continuar para subir. De resto, bons negócios e até amanhã.